coloque sua casa em ordem. E eu vou te explicar o porquê. Eu vivo muito confortável na casa que eu estou agora e eu aprendi isso ano passado. Eu tive um processo de me desfazer de 95% do que eu tinha. Coisas que eu carregava há muitos anos. Coisas que eu carregava de quando eu era criança e não tinha o porquê eu ter aquilo. Não tinha o porquê. Então, eu vivia me sentindo sobrecarregada. Eu não tinha um sono de qualidade, não que eu tenha tanto agora, mas melhorou muito. E você vai falar assim, mas não tem nada a ver com a limpeza da casa, com a organização da casa. Tem, sim, tem a ver. Porque quando o seu ambiente está sujo, sujo que eu quero dizer não é de sujeira, é poluído, com muitas coisas, com muitos objetos, muitas cores, o seu cérebro fica sobrecarregado. E um cérebro sobrecarregado não vai funcionar direito. Então, tô olhando para baixo que tem 2 gatos aqui da vizinha aqui embaixo fazendo bagunça. E quando eu me mudei para Maringá, ano passado, eu tive essa experiência de ter menos coisas e ter coisas o essencial para se viver confortavelmente. Hoje, aqui em Venceslau, eu tenho menos coisa ainda do que eu tinha em Maringá. Não me faz falta, entendeu? Por exemplo, o micro-ondas, lá eu tinha, aqui eu já não tenho. Não me faz falta, não é algo necessário. De vez em quando até faz uma faltinha assim, mas mais por preguiça de esquentar a comida no fogão do que qualquer outra coisa. E aí eu me senti tão melhor, eu me senti mais leve, o pensamento ficou menos acelerado. Eu tinha um pensamento extremamente acelerado, Opa! Tá passando mal? Tá passando mal. Frajola, o que foi? Ele cheirou a poeira, tadinho. Frajolinha, foi embora. Então, voltando ao assunto. Eu entendi que a sobrecarga que eu estava tendo visual estava me afetando. Vou dar um outro exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela era muito sistemática com a limpeza, ela gostava de tudo organizado, tudo limpo e tudo mais. E por questões da vida, ela foi passando por situações, e hoje ela está se tornando uma acumuladora. Ela ainda não acumula lixo, né? Que nem aqueles acumuladores que a gente conhece aí dos programas de TV, que tem lixos e lixos e tal. Não, não é o caso. Mas ela tem muita coisa, muitos objetos. A mesa da casa dela não tem um lugar para você sentar e pôr o seu prato, sabe? É cheio de coisas, assim. Cheio de vidro de álcool, cheio de lanterna, cheio de coisas e coisas e coisas e coisas. E isso começou a afetar a relação dela com a filha. A filha não quer mais levar ninguém na casa. Ela tá começando a namorar um rapaz e ela falou que ela não vai chamar o rapaz, em hipótese alguma, para casa dela. Por quê? Porque a mãe dela acumulou tanta coisa que não tem um lugar, não tem um único lugar na casa dessa pessoa que não tenha alguma coisa. Eu acho que o único lugar que não tem é um dos sofás. Só. Porque o outro, até a partezinha de trás desses sofás reclináveis tem coisa. E essa pessoa, ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela se sente para baixo o tempo inteiro. Ela reclama demais da vida. Por quê? Porque a sobrecarga visual é muito grande. Porque as coisas, elas não têm uma única cor. Se ainda fosse muita coisa, mas fosse uma única cor, talvez não afetasse tanto. Então a sobrecarga visual é muito grande. E por ser assim, ela sofre. Então, se você sofre de ansiedade, se você sofre de depressão, talvez seja o momento de você olhar para a sua casa e entender se tem excesso de cor, excesso de coisas, excesso, entendeu? Visual na sua casa.
porque isso afeta o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de ambientes limpos, e quando eu digo limpo, entenda, ambientes com poucas coisas, tá? Não é sujeira que eu digo, é questão visual. Por que as pessoas começaram, e houve esse hype aí, né, do minimalismo? Hoje em dia não se fala tanto, mas houve uma época que se falava muito. E o porquê disso? Porque as pessoas começaram a se sentir poluídas. Começaram a ver tudo muito poluído. Então as casas minimalistas começavam a parecer algo agradável. E realmente é algo agradável. Você percebe a diferença se você entrar na casa de alguém que tem, por exemplo, um sofá coloridão, cheio de almofada colorida, e na casa de uma outra pessoa que tem um sofá com cor neutra e basicamente nenhuma almofada, ou 2, 3 almofadinhas ali de uma cor neutra também. Você vai se sentir mais leve, menos sobrecarregado. Eu tinha esse problema. Eu tinha esse problema de guardar muitas coisas, como eu já disse, guardar coisas da infância e da adolescência, muitos papéis, muitas coisas mesmo. E o que isso acontecia? Eu tinha uma sobrecarga mental. E quando você tem uma sobrecarga mental, você acaba tendo uma sobrecarga emocional. Então, muito provavelmente seja o momento de você olhar para sua casa. E sabe por que eu tô falando disso? Porque eu já falei sobre um outro vídeo que nós estamos ficando burros. Pelo excesso de tela, pelo excesso de informação, pelo excesso de vídeos curtos, nós estamos ficando com essa sobrecarga. E se nós conseguirmos colocar o nosso ambiente um lugar mais tranquilo, com menos cor, menos coisas aparentes, isso vai ajudar, não vai resolver, mas isso vai ajudar. Isso também acontece com pessoas que moram em cidades grandes. São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, entendeu? O excesso de barulho, o excesso de cor nas ruas, o excesso de poluição visual que tem nas cidades sobrecarrega o cérebro. Então, essas pessoas são sempre mais estressadas. Não que a pessoal aqui do interior não tenha um estressezinho, claro que tem. Mas é diferente. Aqui mesmo na cidade, tem cor as lojas, mas não são cores tão extravagantes e tão brilhantes que te sobrecarregue de alguma forma. São mais cores neutras, um pouquinho mais relaxado, uma ou outra que destoa pela cor, mas mesmo assim, por causa de todo o ambiente, é mais tranquilo. Por que pessoas que vivem na natureza, em sítios, em zonas rurais, são mais felizes e mais tranquilas? Porque o padrão da cor é um padrão verde. Inclusive eu fico falando com vocês aqui com você aqui no vídeo e fico olhando lá para fora. Tem uma plantação lá no fundo, tem umas árvores ali. Eu vou fazer um vídeo sobre contemplar e aí vocês vão ver um pouquinho da cidade. Mas não é nesse. Você olha assim e você vê verde, tons de verde. Isso tira a sobrecarga. Então, comece a olhar para o que você está deixando na sua casa. Como está a sua casa? E eu não estou falando sobre limpeza de sujeira, mais uma vez eu repito, não é sujeira, é limpeza de ambiente, de cores, de modelo de coisas, de volume de coisas. Então faz esse teste, faz o teste. Escolhe um cômodo da sua casa, vamos supor o seu quarto. Você consegue mudar ele? Você consegue deixar em cores claras? Talvez você tenha um móvel que já é muito antigo e você não queira pintar ele. Tudo bem? Ok. Mas você consegue deixar ele o mínimo de coisas possíveis? Por exemplo, tem uma mesinha de cabeceira aí na sua casa. Um criado mudo aí. Tá cheio de coisa, cheio de bagunça? Tira tudo. Tira tudo daí. Guarda em algum lugar, põe numa caixinha, põe debaixo da cama, guarda dentro do guarda-roupa, não sei. E experimenta.
Experimenta chegar no outro dia do seu trabalho e ver o seu quarto assim, sem nada fora do lugar, visual. Escolhe um cômodo. Ou a sala, por exemplo, tem um monte de almofada, um monte de coisa, um monte de tapete, tira o tapete, bota um tapete de outra cor. Ah, não tenho dinheiro para comprar tapete, arranca o tapete. Se o tapete não é da mesma paleta de cor do sofá e das almofadas, arranca tudo. E depois escreve aqui o que você acha sobre isso. Se mudou alguma coisa ou não. Se você se sentiu melhor ao entrar no ambiente ou não. Eu garanto que você vai se sentir melhor se você fizer pequenas mudanças. Então faça pequenas mudanças. Garanto que você não precisa de 10, 12 almofadas no seu sofá. É uma almofadinha para cada um, só para segurar, para pôr nas costas e pronto. Você não precisa de tantos talheres dentro da sua gaveta de talher. Faz essa experiência, você mulher. Deixa um talher para cada um. Então, uma colher, uma faca e um garfo para cada um da sua casa. Depois você me fala, faz o teste. Depois você me fala aqui nos comentários se não foi melhor visualmente a hora que você abriu a gaveta e viu pouca coisa ali. Coloca a sua casa em ordem. Porque quando você colocar a sua casa em ordem, os seus pensamentos começarão a ficar em ordem. Claro, é um fator, são vários fatores, não é só um, são vários fatores que vão ajudar no seu pensamento e tudo mais. Só que comece pelo que você consegue. Você consegue tirar a poluição do seu ambiente, a poluição visual. Outra coisa, pare com a poluição sonora. Para de ficar com fone de ouvido a qualquer lugar que você vai. Pare de deixar uma televisão ligada na sua casa. Ah, eu preciso de barulho, senão eu me sinto sozinha. Não. Na verdade, você não se sente sozinha quando está em silêncio. É que você aprendeu a não pensar, a não analisar e a não focar no momento. A não prestar atenção no que você está fazendo. Isso é treino. Eu tô passando por essa experiência de ficar em silêncio a maior parte do dia. Porque eu era muito viciada em YouTube, em ficar ouvindo aulas e podcasts e palestras e tudo mais. Então eu ficava com barulho o tempo inteiro, e o tempo inteiro o meu cérebro precisando estudar. E quando eu vi, e eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? O mesmo vídeo sobre ficar burro. Vou deixar aqui em cima, em algum lugar aí, um card para vocês assistirem. Quando eu percebi que eu estava ficando assim, eu resolvi silenciar. Então eu passo a maior parte do tempo do dia em silêncio. Trabalhando, fazendo criação de conteúdo ali para outras redes sociais, né, para os Instagrams que eu tenho e tudo mais. Ou lendo um livro, ou lendo a Bíblia, fazendo outras coisas. Quando eu estou cozinhando, eu estou só focada no que eu estou fazendo. Isso é muito bom. O silêncio é muito bom. Então a poluição sonora, a poluição visual, ela vai te afetar. Só que faz isso, experimenta. Coloca a sua casa em ordem. Que eu garanto para você que você vai se sentir melhor. Se isso te ajudou, dá um joinha, manda para alguém que precisa ouvir isso. Foi algo muito simples, até o vídeo ficou meio longo, mas aqui é um bate-papo, né? Aqui a gente conversa, então eu quero conversar com você nos comentários, tá bom? Um beijo e até amanhã.